Olá, boa noite. Sou Miguel Pedro. Essa é a segunda tentativa de fazer esse vídeo. Eu acabei fazendo aqui agora e ficou um pouco maior do que eu esperava e eu acabei me enrolando um pouco. Então, sem muita enrolação, deixa eu só explicar para vocês o que vai acontecer no vídeo de hoje. Então, caso vocês já tenham visto o vídeo parte 2, eu espero que vocês não pulem nenhum vídeo. A gente já tem aqui os nossos inputs na tela de alterar e eles já estão com os valores que vêm da URL, certo? Opa, vem aqui, URL. Então, caso eu clique no ID3, então, eita, ID3, aqui vai estar todos os valores do ID3. É isso que a gente fez no parte 2. E o que a gente vai fazer hoje? Caso eu altere os valores do ID3, eu preciso salvar eles, né? Quando eu clico no botão salvar. E o que esse salvar vai fazer? Eu preciso verificar, opa, deixa eu pegar a cor preta. Eu preciso salvar também no local storage. O que vai acontecer? A gente vai ter uma lógica que vai fazer o seguinte: a gente tem a nossa lista de carros dentro do local storage. Aí tem lá o carro 1, opa, o carro 1, o carro 2 e o 3. A gente precisa verificar onde que o nosso carro que a gente acabou de alterar aqui no código, ele é o mesmo ID aqui no local storage, na nossa lista. Se bateu os IDs, quer dizer que é esse carro que a gente está alterando. Então, eu pego e salvo em cima dele, mas ele vai continuar com o ID 3, certo? Eu não quero alterar o ID. Eu preciso alterar todos os outros valores, menos o ID. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Como foi explicado no vídeo de lógica alterar, alguma coisa assim, o nome do vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa, é, a gente precisa criar uma função que salva as alterações quando a gente clica no botão do no salvar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar esse evento de clique, document.getElement by ID. Deixa eu ver o nome do, do botão aqui no salvar. Aqui, ó, no footer, o botão salvar, ele é o save card. Então, eu preciso colocar essa função no ID save card. Save card. Add event listener. Adiciona o evento de clique que vai chamar a função salvar salvar alterações carro, que ainda não existe. Essa função aqui ainda não existe, certo? Então, pronto, colocamos a função para o botão. Deixa eu só mostrar o botão rapidão. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Esse é o botão, tá? Botão de salvar. Esse que a gente está fazendo. A função. Beleza. Agora falta criar a função, né? E essa função a gente já fez uma bem semelhante. Porque o que essa função faz? Ela basicamente pega os valores dos inputs e, e cria um outro objeto, né? Isso a gente já fez na tela no JavaScript aqui do criar carro. Aqui, ó, como vocês podem ver, é basicamente isso aqui, ó. A gente pega os valores dos inputs e cria um carro. Só que aí a gente não vai ter essa lógica de ficar incrementando um, um, é, um ID a mais, né? A gente não precisa disso. A gente precisa disso aqui. Opa, e disso daqui, certo? Só vai ter uma diferença, que vai ser no ID, né? Esse ID aqui, eu não estou trazendo ele de nenhum lugar. E aí vai uma outra explicação. Só deixa eu escrever aqui, senão eu vou me perder. O alarme tocou aqui, cara. Beleza, criamos aqui, certo? Aí, outra coisa,
calma. Aqui no criar carro a gente tem a função de adicionar carro local storage. Só que no alterar vai ser uma outra função, porque a gente não está adicionando um novo carro, a gente está atualizando um índice no local storage, que nem eu falei aqui na explicação, né? A gente precisa pegar esse índice, alterar ele e depois devolver ele em cima desse índice, sobrescrever ele, certo? Por isso que a função não é a mesma. A gente ainda não fez essa função. Adicionar carro local storage. E aí a gente envia o carro atualizado. Certo. Essa função aqui ainda não existe também. Só vou deixar comentado para não dar nenhum erro. Só deixa eu explicar uma outra coisa. Eu podia estar fazendo essa função toda aqui, inclusive isso daqui, do lado de fora dessa função, tá? Mas por que eu estou fazendo dentro? Porque quando a gente vai salvar as alterações desse carro, a gente precisa que o ID, ó, eu escrevi int errado, a gente precisa que esse ID continue sendo o mesmo. E onde que está esse ID? Ele está na URL que a gente enviou. E a URL, a gente já pegou ela aqui, a gente já pegou esse valor da URL. Então, só para eu não ter que repetir tudo isso aqui, ó, eu podia fazer dessa forma, do lado de fora. Só que aí, esse ID carro, ele não existe nesse escopo aqui. Percebe? Então, eu teria que repetir essas duas linhas e colocar aqui dentro, tá? Então, só para evitar essas duas linhas de repetição, eu estou colocando tudo junto aqui nessa função gigantesca, beleza? Por isso que está dessa forma. Mas, tudo separadinho, tudo organizadinho, fica melhor. Não é muito bom a gente ficar colocando muitas funções, função que chama outra função, dentro de uma única função, tá? O ideal seria deixar tudo separado. E outra coisa, pelo mesmo motivo, esse esse evento aqui de captura no botão de salvar, ele tem que estar aqui dentro. Por quê? Porque a função salvar alterações só encontrada, né, aqui dentro, certo? Se eu colocar ela do lado de fora, ó, pode ver que até vai mudar a cor. Aqui, ó, até mudar a cor, beleza? Porque esse salvar carro, do lado de fora aqui, não existe essa função. Mas aqui do lado de dentro, ela existe, certo? Só explicando isso daí. Beleza, acabamos de criar então o nosso carro atualizado. O que falta agora é a gente fazer essa função de atualizar no local storage. Então eu vou criar ela aqui. Eu vou dar uma pequena pausa, depois eu vou vir explicando, beleza? Então já que eu volto. Beleza, já voltei aqui. Na real, acho que nem precisava pausar. Algumas linhas daqui a gente já acabou vendo algo bem semelhante na outra função, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Então, beleza. O que que a gente quer fazer? Agora a gente vai atualizar o carro com o mesmo ID, só que lá na lista do local storage, aqui. Então a gente precisa encontrar o ID, que é, no caso, 3, né? Nesse exemplo, a gente precisa encontrar o mesmo ID que a gente alterou aqui. Caso aqui seja 3, a gente precisa encontrar o ID 3 aqui e sobrescrever com as alterações que a gente fez na tela de alterar, certo? Basicamente isso. Então, vamos lá. Primeiro, preciso pegar toda a lista do local storage, que eu vou chamar de carros. Depois, dentro dessa lista de carros, eu faço um find index e comparo carro por carro, onde o ID da nossa lista for igual ao ID do nosso carro que a gente enviou. Caso esses dois sejam iguais, então eu transformo ele num índice, né? Isso aqui vai retornar um valor para a gente e que a gente chamou de índice carro existente. Depois a gente simplesmente pega a lista com o índice que a gente encontrou e sobrescreve com o carro que a gente enviou anteriormente, certo? Basicamente isso. Essa condição aqui
menos um é um pouco confusa, mas é porque esse find index, ele retorna um valor menos um quando ele não encontra esse valor aqui, tá? Por isso esse menos um. Então, caso não encontrasse um ID igual aqui, ele ia retornar um valor menos um, tá? Aí ia cair no else e ia dar um erro, beleza? Mas, caso seja qualquer outro valor diferente de menos um, quer dizer que a gente encontrou o nosso carro, certo? Então aí a gente só sobrescreve o índice que a gente tinha lá no local storage com o carro que a gente enviou, com o mesmo ID, certo? E por fim, a gente só devolve a nossa lista de carros que foi alterada de volta para o local storage, certo? Eu coloquei um console log aqui só para a gente observar alguns testes, beleza? Então deixa eu ver se está tudo funcionando. Vou criar um carro, vou chamar de teste 1, não vou colocar nada, e o teste 2, beleza? Caso eu clique aqui, é o ID 1, certo? E aqui é o ID 2, tranquilo. Isso aqui a gente fez no segunda parte do vídeo, né? Segunda parte do vídeo não, né? No parte 2. E agora, caso eu altere esse teste 2 para teste 3 e clico em salvar, agora a gente consegue visualizar a nossa lista inteira, ó. No ID 2, agora é teste 3. Se eu alterar aqui de novo para 5, salvou. Pode ver, ó, continua com 2. Não criei um novo carro. Eu alterei o ID 2 para teste 5. Agora sim, dá para observar bem essa alteração, né? Antes era teste 3 e virou teste 5. E caso eu volte para home, vai estar aqui, teste 5. Beleza? Só vou alterar agora o ID1, vou alterar tudo aqui, ó. Para alterar para carro, colocar uns números e colocar uma imagem só para testar. Salvou, voltou aqui, tá aí, ó. Antes era teste 1, né, com a imagem padrão. Não tinha não tinha nenhuma data aqui, opa, não tinha nenhuma data e nenhum ano. E agora ficou tudo certinho. Acho que esse vídeo ficou bem mais curto, bem mais tranquilo de entender. Eu espero que vocês tenham entendido. E agora já dá para finalizar esse projeto. Lembrando, não esqueçam de fazer a header, né? Eu não fiz porque vocês já sabem como fazer. E também de organizar melhor essa tela aqui, né? Eu só coloquei as coisas que a gente vai usar, as coisas novas, né? Que vocês ainda não sabem, beleza? Mas acho que é isso, gente. Muito obrigado.